Hoje, no Retrate... Vamos então conversar hoje sobre a prova que vocês têm que cumprir, né? O que norteia esta prova é a realização de uma fotografia social, uma foto social. O tema é diversidade. Todo mundo vai chorar já, porque isso é uma mulher. Oi, gente, tudo bem? Terceira semana do Retrate, como vocês estão se sentindo mais confiantes? Mais, né? Ai, que bom, então eu quero apresentar para vocês a jurada dessa semana, a Luísa. Pode apresentar para eles a prova de hoje. Boa sorte, gente. Sou socióloga, formada em Ciências Sociais há aproximadamente 30 anos. Fiz uma escola bastante boa, mas não se usava fotografia na perspectiva da análise social no tempo em que fiz o curso. Mas depois as coisas foram desenvolvendo e as ciências sociais resolveram compreender que o conjunto de representações sociais poderiam ser captadas pela fotografia. Tem um autor que eu gosto muito e ele fala que a fotografia pode ser utilizada para produzir um sociograma. Então, à medida em que você olha para as fotografias, você observa o entorno das pessoas, né? Você vê as relações de poder. Numa festa, por exemplo, você nota as ausências, né? As ausências sociais, elas têm um sentido e essa significação que a sociologia busca na relação entre as pessoas. Vamos então conversar hoje sobre a prova que vocês têm que cumprir. E ela não é uma prova difícil, mas é uma prova que certamente exige uma acuidade, uma atenção e, mais do que tudo, que se faça assim, uma pergunta antes de qualquer coisa. Por que eu estou falando isso? Porque nós partimos de um princípio, né? O que norteia esta prova é a realização de uma fotografia social. A ideia da fotografia social é a de que esta fotografia elaborada, ela vai, prescindindo de qualquer palavra, contar uma situação. E uma situação que, digamos assim, estabelece uma leitura da realidade. Eu tenho que pensar assim, o que exatamente eu quero captar dessa realidade, que história é essa que me preocupa, que história é essa que está posta hoje, que história é essa que precisa ser contada. E essa capacidade de captar, ela tem que ser assim, muito significativa, né? Nessa discussão que eu estou apresentando para vocês, nesse desafio, né, que eu estou colocando, há um debate muito grande, né? Porque, veja bem, uma fotografia é efetivamente capaz de contar com isenção uma história? Depende de como eu capto isso, depende do lugar que eu estou, depende do ângulo que eu trabalho, depende de um conjunto de variáveis, né, para que essa realidade seja captada. Então, qual é a discussão? É que às vezes eu posso construir uma realidade a partir do recorte que eu faço da minha fotografia. E diversidade? Esse é o nosso tema. Eu gostei muito do tema, assim, acho que é um tema que deixa a gente mais livre e pelo menos pra mim, eu acho que pode ser mais fácil do que o outro e ao mesmo tempo mais difícil. Porque, tipo, eu não consegui ter nenhuma ideia ainda, porque é bem abrangente, sabe? Mas ao mesmo tempo parece que eu me sinto mais motivada a fazer, assim. E veja só, quando eu falo em diversidade, eu estou falando de uma coisa absolutamente genérica. Porque a diversidade, ela explicita o que é múltiplo, o que é plural. A representação da diversidade, ela é bastante difícil de ser encontrada. Ela é muito difícil de ser recortada numa fotografia. Nós poderíamos dizer que a diversidade se estabelece no diálogo com as diferenças. Eu acho que vai ser uma prova muito rica, assim. Às vezes acho que já vai ter tirado essa
primeiro tapa na cara que foi pra gente, o de chegar e coisa assim. Acho que provavelmente isso vai ser muito mais simples, muito mais fácil. Mas agora é um tema muito mais difícil, eu acho. É preciso pensar também que a diversidade, por ser um leque tão amplo, deve ser trabalhada nas suas especificidades. Então, nós podemos pensar, por exemplo, na diversidade de gênero. Podemos pensar numa outra perspectiva no que diz respeito à diversidade geográfica. Nós podemos pensar numa outra perspectiva na diversidade étnica. Complementar a tudo isso, nós podemos pensar na diversidade religiosa. Então, quando eu me referia no início a questão de ter que elaborar uma pergunta, era disso que eu falava, era isso que eu insinuava. Eu preciso olhar para esse conjunto de relações que estão aí e perceber, desse conjunto de relações, a diversidade presente e dessa diversidade presente fazer a minha escolha. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, para a gente olhar alguns trabalhos, não muitos, apenas para serem representativos, né? De modo que a gente possa pensar esses elementos todos da diversidade. Então, vejam, um elemento importante é a própria diversidade humana, né? Ela é bastante ampla, muito significativa, certamente rende trabalhos muito interessantes, onde eu posso analisar nessas representações humanas conjuntos de representações simbólicas, né, fortemente representativas da nossa humanidade. E por último, trouxe um material aqui também bem interessante de uma fotógrafa que pensa a questão da diversidade a partir da sua própria vivência, da sua própria experiência. Mariana Godoy, né? E ela trabalha um conjunto de fotografias gritando contra modelos padronizados que a sociedade tenta estipular e imbuir as pessoas, né? De que você precisa ter um padrão anoréxico, de um determinado tipo de gente, né? E elas absolutamente fogem desse padrão, né? E ao mesmo tempo compõem essa imensa diversidade, né? Dos tipos físicos, digamos assim, embora todas sejam de cabelo escuro, morenas, a gente poderia ter eventualmente uma composição mais diversa aqui, né? E aí um conjunto de fotos é o mesmo grupo, na verdade, né? Mas que compõe aqui elementos acrescidos de uma certa transgressão, né? Apontando para o nu e, ademais, marcando o corpo com alguns posicionamentos, né? O encontro com a Lorisa foi totalmente melhor, assim, eu me senti bem mais à vontade para falar, né, que é a questão da diversidade, porque é uma coisa que eu vivo e acho que vai ser bem melhor do que foi, acho que vou passar menos nervoso, já estou cheia de ideias e vai ser bem melhor do que foi a do William. Então, isso a título assim, de ilustrar um pouquinho, né, algumas coisas que vi. Claro que a gente teria milhões de outras coisas para olhar e pensar, é claro, né? Então é isso. Muita inspiração, bastante treino, bom trabalho. Cada participante tem um jeito muito singular de ser e de fotografar. Mas se apresentar as diversidades é um desafio muito grande, frente a todas as singularidades que existem por aí. E esse é o desafio que a jurada Lorisa propôs para eles hoje. Vamos ver o que o Biscoito, a Júlia e a Jéssica escolheram fotografar. Cada participante teve 2 horas para fotografar e no fim eles escolhem uma foto para apresentar ao jurado. Em relação à prova, eu tô me sentindo bem nervosa, assim, acho que espero que dê tudo certo. Eu conheço muita gente angolana, do meio angolano e no meio, assim, do pessoal daqui de Bauru, eles são bem diversos, assim, então acredito que vai ser uma boa prova, que vai dar tudo certo e é isso aí. Todo mundo é de chorar já, porque se ela não vier, eu nunca conversei com ela e, se ela não vier vai ser, totalmente estranho, vai ser uma coisa muito, sabe, vai ser uma coisa, vou ficar muito frustrada, Olha,
Ai, chegou. Em nome de Jesus, amém. Será que meu nome é? Ele é minha irmã. Pega aí. Sério, mas não com cara de bravo. Bom, na prova, assim, eu tinha pensado uma coisa totalmente diferente do que aconteceu. Foi, tipo, muito diferente mesmo. Eu não tô contente com o resultado, mas eu vou tentar melhorar na questão na edição mesmo. Porque as fotos ficaram boas, mas não foi a foto. Eu tava esperando mais. E é isso, foi muito bom, assim, ter a experiência de fotografar com outras pessoas. Eu queria não fazer algo não tão posado, assim. Algumas saíram posadas, outras não, mas a que eu escolhi, eu já dei uma olhadinha, assim, meio por cima. A que eu escolhi, ela não tá tão posada. Achei que ficou bonita, mas não era o que eu esperava mais. Quando a Luísa estava falando, ficou meio aberto, assim, sabe? Tipo, o tema é muito amplo, então eu fiquei tipo, o que eu faço? Eu pensei em 1000 possibilidades, e algumas possibilidades mais técnicas do que sociais em si. E aí eu pensei em vir aqui no centro, porque acho que não tem lugar com mais diversidade do que aqui o centro de Bauru, Calçadão, e retratar a diversidade aqui. Muito amplo, tá ligado? Diversidade. E aí, tipo, não sei não. Cheguei aqui procurando pessoas, querendo fotografar a diversidade que tem aqui nesse mundaréu de gente, mas acabou mudando de planos porque eu não queria talvez só o retrato, só ir ter que contar a história depois. Acho que não me contemplava muito legal em diversidade. A gente desceu até na estação ferroviária e fez umas fotos de uma diversidade de arte, de contraste de arte com tipo, do belo, com o feio, entre outros. Acho que me contemplou, foi legal. Para a prova da Larisa, eu pensei em fotografar essa igreja japonesa. Quando ela passou alguns exemplos, ela passou vários exemplos de diversidade cultural. E aí eu me lembrei que aqui em Bauru tinha nesse bairro tem muitos japoneses, tem várias casas japonesas, várias coisas japonesas. Eu lembrei que eu conheci uma mulher que me falou sobre esse lugar uma vez. E aí eu fui atrás disso e aí eu vou fotografar mais o lugar. Eu pensei, porque eu acho que vai ser difícil focar nas pessoas, assim. O lugar já é lindo, então é difícil tirar uma foto que seja linda por si, não porque o lugar é lindo, entendeu? Foi tudo bem tranquilo, as pessoas foram super educadas, embora algumas não falassem português. Da outra vez eu saí da prova assim, se tiver 2 fotos boas, tá bom, porque eu achei que não ia ter nenhuma. Mas dessa vez eu acho que eu consegui algumas fotos legais, assim, não sei dizer o número, mas eu acho que eu gostei, sabe? Dá pra trabalhar bastante em cima delas. E foi o que eu falei, é difícil tornar uma foto legal pela foto e não pela beleza do lugar, mas eu acho que eu consegui fazer isso, assim. Oi, gente, certo? Prova feita. Olhei o material de vocês aqui, recebi. A primeira foto que nós estamos olhando aqui é do biscoito. Como o biscoito fez aqui uma composição, né? Parece que percebeu vários recortes dessa realidade aí para compor a sua perspectiva de diversidade, né? Acho que quando você tinha falado, a princípio, eu tinha pensado, que seria algo bem amplo, assim, sabe? De falar de diversidade, assim, eu pensei, o que seria? Falar de diversidade é falar, do mundo inteiro, sabe? O primeiro pensamento foi isso, sabe? Retratar um mundo inteiro de possibilidades e um mundo. Isso ficou muito na minha cabeça e essa técnica aí que retrata o que seria diversidade no mundo mesmo, no planeta, sabe? Aí são 30 e poucas fotografias que aí eu tiro no mesmo ângulo, 360 graus. E depois uma foto do chão, algumas fotos do chão para ser mesmo o chão. E aí fica uma foto comprida e aí tem que
tirar algumas bordas, porque geralmente as bordas das fotografias tem uma vinheta, coisa assim, tem que tirar para deixar uma foto certinha, e tem um recurso Photoshop que você polariza a foto. Então a foto está comprida, você torna ela, faz ela virar no seu próprio eixo. O que me ocorre quando a gente fala em diversidade, a primeira ideia, eu penso sempre que vem o elemento humano à cabeça, né? A diversidade, mas na perspectiva humana. E aí me chamou a atenção a tua foto, assim, eu olhei, buscando esse elemento humano, ele não está corporificado. No entanto, todos os elementos que você compôs, as construções aqui, a própria arte, né? O grafitado no muro, super bonito. Então, o que tem aqui é uma perspectiva de resultado, né? Resultado do trabalho humano. Só que me dá essa impressão, apesar de ser resultado da transformação humana, é um mundo desumanizado, né? Não é uma fotografia que a gente veja toda hora, que seja produzida todo o tempo, exige, né, tecnicamente, do fotógrafo. E eu penso que você conseguiu passar uma mensagem bastante interessante e bastante reflexiva acerca daquilo que você tinha que trazer para a nossa prova de hoje. Muito bom, parabéns, gostei bastante. Juliana, estou olhando aqui o seu trabalho. Uma igreja, Terriguiô, tá certo? Uhum. É isso mesmo, né? Fala um bocadinho, que inspiração foi essa que te deu para ir para Terriguiô? Então, eu acho que veio assim de duas coisas. Primeiro que eu cresci estudando numa escola japonesa, e então tipo, eu já tinha um pouco, não sei, quando alguma coisa veio na minha cabeça assim que eu fiz a ligação com uma mulher que eu conheci num ônibus vindo de São Paulo para Bauru, e ela me falou dessa igreja. E aí eu fiquei tipo, ninguém sabe disso, vou ir até o lugar. Eu sabia que se eu chegasse lá e se eu tirasse simplesmente uma foto da igreja, tipo, tirei, não ia ser suficiente. Então eu fiquei pensando no que eu poderia fazer, tipo, alguma técnica que eu poderia usar para melhorar isso. Aí eu fiz uma foto que tá em HDR, que tipo é para utilizar tipo os tons, as partes claras e as partes escuras no melhor possível da foto. Então são 3 fotos, tipo, juntas. Uma mais escura, uma mais clara e uma, tipo, correta. E aí eu consigo utilizar, tipo, os claros e os escuros da melhor maneira, sabe? E a foto... uma dos meus maiores medos, assim, era exatamente isso, de não ter tipo, uma pessoa, uma representação de uma pessoa mesmo. Isso me deixou bem com o pé atrás, assim. Porque isso, de fato, é um assunto aqui pra gente conversar, né? A ausência do humano aqui cria dúvidas. Eu fui assim perguntando direto o que era, mas eu moro nessa cidade há 30 anos. Então eu reconheço essa estrutura e me espanta e me encanta você dizer que se identifica com alguma coisa que absolutamente não tem nada a ver com a sua cultura de mulher brasileira, né? Pensar em diversidade é um pouco esse exercício, né? De olhar para o outro que é diferente e compreender que essa diferença tem sua grandeza, assim como você falou. Seguindo e vendo a foto da Jéssica agora. Bom, eu não sei pronunciar o nome dela. Ela é uma angolana da associação aqui em Bauru, que eles vêm pra cá estudar, né? E a princípio eu entrei em contato com a irmã dela e ela trouxe ela. A irmã dela trouxe ela pro ensaio também. Nisso, eu vou falar assim, eu fiquei bem descontente com as fotos em geral. Mas essa, ela me chamou um pouco mais de atenção, acho que por conta do olhar dela, assim, eu achei que ficou bem bonito. E é isso, foi tirada no calçadão. No calçadão? Também. Analisando, né, o trabalho que você tinha que fazer, a resposta que você tinha que nos dar hoje, né, precisava de fato trazer alguma coisa que mostrasse que evidentemente trata-se de algo que não é corriqueiro, que não é, digamos, do cotidiano, né? Então, acho que ficou bem bacana mesmo, aquele trabalho ali, ficou interessante, né? Agora, você, quando compôs esse trabalho, qual era a leitura de diversidade que você estava fazendo? Bom, a princípio,
Diga. delas mesmo é a questão dos angolanos em Bauru, que muita gente não sabe que existia associação. E é uma coisa assim que as pessoas não... Bom, a princípio as pessoas percebem, mas não buscam saber e tudo mais. E eu sou muito ligada, assim, sabe? É uma identidade, exatamente. Né? Então, a princípio, eu já saí daqui com essa ideia e eu fiquei um pouco frustrada porque não foi feita como eu queria. Essa foto foi uma das últimas que eu tirei. O começo eu estava totalmente nervosa já, porque não estava saindo como eu imaginei. Elas estavam com algumas roupas que eram típicas de lá, só que as roupas também eram um pouco comuns. Só os tecidos mesmo, que eram mais, que mostravam mais. Só que esse turbante, até então, ela estava sem, foi eu que fiz nela. E aí, pra tentar compor mesmo a foto. Sem turbante, de fato, seria comum. Salvou do ponto de vista da prova, né? Eu diria assim que a existência desse trabalho, desse turbante, né? Te trouxe a resposta. Vou pontuar as fotografias de vocês, trabalhos muito bons, muito interessantes, embora tenham vivido alguns momentos de insatisfação na produção, na elaboração, na seleção do tema, enfim, né? Acho que é parte, né, do processo como um todo, mas na escolha e na produção final do trabalho que vocês trouxeram, eu penso que vocês foram muito bem. A sua participação é decisiva no nosso programa. Você vai nos ajudar a escolher o grande vencedor do Retrate através das curtidas das suas fotos favoritas durante a websérie e na final, quando revelaremos a pontuação dos jurados. As fotos desse episódio já estão disponíveis no nosso Instagram. Curtam lá! E o programa de hoje está chegando ao fim. Na semana que vem, os competidores farão sua terceira e última prova, que será julgada pelo jurado Gabriel, ou Bila. Acompanhe o nosso Instagram e curta sua foto favorita. E é assim que você vai ajudar a gente a escolher quem deve ser o grande vencedor do Retrate. Até semana que vem! Chegamos ao último desafio e eu confesso para vocês que ele é o mais difícil. O meu desafio se chama Cidades e Suas Contradições. O tema ele é fácil, vocês vão fotografar dentro da nossa cidade, no caso Bauru. Porém, ele tem uma pegada mais complexa, assim. Basicamente, eu queria que vocês não fossem apenas a pessoa por trás da câmera fazendo clique.